Nesta aula compreenderemos melhor como funcionam os vírus. O que são os vírus? Nós começaremos o estudo dos vírus antes de iniciarmos o estudo dos reinos dos seres vivos, exatamente porque os vírus eles não se enquadram em nenhum dos reinos. Na verdade, os vírus se dividem o meio biológico, porque há um grupo de estudiosos, de profissionais que consideram vírus como seres vivos, uma vez que eles adquirem metabolismo ao parasitar uma célula hospedeira, enquanto que um grupo de estudiosos não consideram os vírus seres vivos, porque eles dependem de uma célula hospedeira para se replicarem, para exercerem o seu metabolismo. Daí o fato deles serem chamados também de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, antes de tratarmos as características de cada um dos reinos, vamos falar então deste micro-organismo que, ao mesmo tempo que é simples, é também complexo. Nós estamos aí diante de uma pandemia mundial, uma pandemia, uma infecção viral de proporções mundiais e que tem desestabilizado toda a sociedade, toda a civilização moderna, tem quebrado economias, tem afetado o cotidiano das pessoas, mas acima de tudo tem destruído vidas, já são milhares de mortes em todo o mundo e milhões de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus, pelo novo coronavírus causador da Covid-19, essa terrível doença, bastante incapacitante e que pode trazer sequelas bem desagradáveis, bem debilitantes para as pessoas, para os seres humanos. Então, o que são os vírus? Os vírus são organismos tão pequenos que não é possível enxergá-los sem a ajuda de um instrumento óptico potente. O conhecimento que temos sobre este organismo ainda está sendo construído, já que há pouco tempo atrás, cerca de 70 anos, não sabíamos da sua existência. Os vírus não eram conhecidos até cerca de 70 anos atrás. Então nós temos aí um micro-organismo relativamente novo, de cuja existência as pessoas passaram a ter ciência num tempo relativamente recente, num lapso de tempo relativamente recente. Nós estamos aí diante de um micro-organismo, ou de um conjunto de micro-organismos, já que cada qual tem suas peculiaridades, que tem um amplo potencial de causar doenças gravíssimas, como a Covid-19, sim, é uma doença grave. Além disso, eles são bem menores que as bactérias, que uma célula, por exemplo. Nós vamos ver que os vírus não possuem célula, elas dependem de uma célula para se replicarem, para fazerem seu metabolismo. Vamos ver as características gerais dos vírus. Vírus é uma palavra de origem latina que significa fluido venenoso. Atualmente usamos esta palavra também na ciência computacional. Nós chamamos de vírus qualquer código malicioso de informática, qualquer código capaz de alterar o funcionamento de programas de informática. Mas o vírus sobre o qual iremos tratar nesta aula é o vírus biológico. Ele pode ser encontrado em qualquer ambiente, na água, no ar, no solo, no exterior e interior do planeta. Seu tamanho é de escala nanométrica. Isso quer dizer que um vírus é cerca de 10 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo, para vocês terem uma ideia. Eles não possuem células, ou seja, são acelulares, o que os diferencia de qualquer outro tipo de organismo vivo. A estrutura viral é formada basicamente por um envoltório proteico chamado capsídeo, o qual protege seu material genético, que pode ser DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, existem vírus à base de DNA e vírus à base de RNA. Nós vamos ver que os vírus à base de RNA eles sofrem
mutações com muito mais facilidade. A taxa de mutação deles é muito maior, mais ampla, o que dificulta o desenvolvimento de vacinas. Por não possuírem célula própria, os vírus necessitam obrigatoriamente de um hospedeiro. Desta forma, os vírus aproveitam o maquinário do hospedeiro para fazer o seu metabolismo. Então, daí o fato de chamarmos, né, os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios. Podem marcar isso aí, que é importante. E quando estão fora de uma célula, ficam inativos. Eles entram no estado de quiescência, que nós chamamos na biologia, né? Ele se permanece imóvel na natureza, né? E não é capaz de causar doenças. Mas uma vez que ele entra na corrente sanguínea e parasita uma célula, né, ele começa a se replicar, né, e a parasitar outras células, e muitos são capazes de causar, né, doenças gravíssimas, doenças que podem comprometer a qualidade de vida das pessoas e até matá-las. Cada tipo de vírus parasita determinados tipos de células. Assim, os vírus são parasitas específicos. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo de novo do coronavírus. Eles são vírus que têm uma preferência por infectar principalmente as células do sistema respiratório humano. São vírus respiratórios, né? Enquanto outros tipos de vírus gostam de parasitar células do tecido hepático, células do fígado, causando hepatite. Outros parasitam, né, células do sistema nervoso, podendo causar meningite e outras doenças infecciosas de origem viral. Então, nós vamos ter uma especificidade, né, em relação a vírus e célula. Depois de se conectar à célula hospedeira, o vírus lança o material genético para dentro da célula. Quando se hospeda em organismos, na maioria dos casos, os vírus modificam o funcionamento normal desse hospedeiro, levando em um estágio mais grave a total degeneração do organismo. Então, no caso do coronavírus, embora eles tenham essa característica de serem vírus que parasitam o trato respiratório humano, hoje já se sabe que o novo coronavírus ele também pode parasitar, infectar outras células do organismo humano, inclusive as células do músculo cardíaco, né? Esse vírus pode causar lesões no coração, no fígado, nos rins, em outros sistemas do corpo, além do sistema respiratório, claro. A discussão sobre classificar ou não os vírus como seres vivos é uma polêmica. Vejamos as características dos vírus favoráveis à sua classificação como seres vivos. É o que eu falei no início, né? Entre os biólogos, os vírus dividem opiniões. Para um grupo de biólogos, os vírus devem ser classificados como seres vivos porque eles possuem material genético, uma característica de seres vivos, eles têm grande capacidade de adaptação ao meio, né? Eles são capazes de sofrer adaptação, né? Lembrando, né, a teoria de Darwin, a adaptação é um importante fator, né, relacionado à seleção natural. É uma resposta do organismo ou dos organismos à seleção natural, né, que é feita pelo ambiente, além de outros mecanismos, né? Podem se reproduzir, como qualquer outro ser vivo. Eles se replicam e possuem um ciclo de vida, né? Os vírus, eles se desenvolvem, depois eles morrem, né? Como seres vivos, né? Os seres vivos, eles nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Já os pontos que argumentam contra a classificação dos vírus como seres vivos são: eles não têm células, eles são acelulares, o que contraria a teoria celular, né? Segundo a qual a célula é a unidade de qualquer ser vivo. Os vírus não têm células, eles são bem menores que uma célula, na verdade. Por isso que eles precisam de um hospedeiro para sua reprodução. Devido a essas duas características básicas, muitos biólogos não consideram vírus como seres vivos, e sim tão somente como parasitas intracelulares obrigatórios.
O ciclo de vida viral é complexo, variando entre os tipos de vírus e de suas interações com o hospedeiro. Os vírus, apesar de possuírem uma simplicidade morfológica, apesar de terem uma forma simples, possuem uma grande capacidade de mutação e de adaptação ao meio, que torna esses organismos fortes. Por que vocês acham que há pessoas que se negam em acreditar, por exemplo, na pandemia por Covid-19? É bem comum, nós vermos, observarmos nas redes sociais, na internet, sobretudo no WhatsApp, no Facebook, fake news, notícias falsas circulando, atribuindo esta pandemia a uma causa, a um fator político ou a qualquer outra causa que não seja uma causa biológica. Será que é porque os vírus são pequenos, são invisíveis? Nem com microscópios comuns podemos vê-los. Então, como é uma entidade biológica muito distante do cotidiano, da realidade das pessoas, essas seriam uma das explicações. Muitas pessoas se recusam em acreditar na existência do coronavírus. Elas se negam, é um negacionismo. Estamos vivendo uma onda, gente, anti-vacina, anti-ciência, de terraplanistas, de pessoas que ainda creem que a Terra é plana, que o homem jamais esteve à Lua, que o coronavírus é uma invenção, seria uma invenção comunista. Nenhuma dessas afirmações tem qualquer veracidade, tem qualquer argumento científico. Elas são baseadas em achismos. E ciência não se faz com opinião, se faz com evidência. Então é importante termos em vista isso, para entendermos o que são vírus, a natureza do vírus, entendermos que estamos diante de uma pandemia causada por uma doença grave, por uma doença debilitante que já ceifou milhares de vidas em todo o mundo, inclusive no Brasil, já são mais de 127 mil pessoas mortas por esse vírus e mais de 4 milhões de infectados. Então, como vocês estão percebendo, essa pandemia é algo bem sério e muito real. Evidentemente que não iremos esgotar o assunto sobre os vírus, até mesmo porque é impossível, são centenas de milhares de vírus conhecidos na natureza, muitos causam doenças gravíssimas, outras doenças mais brandas. Então, assim, são muitos os vírus que circulam, inclusive que pode atingir a nossa espécie. Nós vamos ver alguns exemplos de doenças que podem ser causadas por vírus. Aqui vocês estão vendo a morfologia dos vírus quando observados ao microscópio eletrônico, que é um microscópio bem superior ao microscópio óptico. Vocês estão observando a configuração de diversos vírus, de doenças já conhecidas. Aqui temos o vírus da AIDS, o HIV, aqui temos os vírus da hepatite B, lembrando que existem vários subtipos da hepatite, o vírus da ebola, que também causa uma epidemia extremamente grave, e que já atingiu vários países africanos. Aqui temos o adenovírus, que causa o resfriado, que é diferente da gripe, que é causado por este outro vírus aqui, o influenza. Nós temos o vírus da raiva, pode ser transmitido por animais domésticos não vacinados, como cães, gatos, animais silvestres, como morcegos. Nós temos o bacteriófago, um tipo de vírus que parasita uma bactéria. Para vocês terem uma ideia de como os vírus são pequenos, existem vírus que parasitam bactérias. Aqui temos o papilomavírus humano, que é o HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, que é a sigla para infecções sexualmente transmissíveis. É a nova sigla do que eram conhecidas outrora como DSTs, que eram doenças sexualmente transmissíveis, porque às vezes a pessoa pode ser infectada por algum agente etiológico, seja vírus ou bactéria, e não desenvolver doença. É o caso de muitas pessoas que são soropositivas para HIV,
que é o vírus da AIDS, mas que não desenvolve a AIDS, uma vez que elas fazem tratamento, né? Usam os antirretrovirais. Aqui temos o rotavírus também, né? Uma doença muito comum entre crianças, pode causar uma diarreia. Temos o vírus da herpes, que também é uma IST. Então vamos ver sobre a AIDS. A AIDS é a sigla, né, para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a sigla em inglês, e é causado pelo vírus HIV. Dentro do corpo humano, sendo que outros animais também podem adquirir HIV, como macacos, por exemplo, esse vírus causa uma grande debilitação do sistema imunológico, deixando incapaz de se proteger sozinho de outros organismos, como bactérias, fungos e até outros vírus, o que possibilita o surgimento e desenvolvimento de outras doenças. Então, o vírus da AIDS ele destrói as próprias células de defesa, as próprias células do sistema imunológico humano, que é a série branca do sangue, os leucócitos. Então, eles são capazes de destruir os macrófagos, os linfócitos, B e T, né? E uma vez destruídas as células que desenvolvem anticorpos contra outras doenças, nosso organismo fica exposto às infecções oportunistas. Daí o fato de uma pessoa que desenvolve a AIDS, né, poder desenvolver vários tipos de cânceres, poderem desenvolver também tuberculose, que é uma doença bacteriana, doenças fúngicas como sapinho, né? Que é comum em crianças, mas não é comum em adultos. Então, se um adulto aparece com a boca cheia de sapinho, né? Que são lesões branquiçadas causadas por fungos, isso pode ser um alerta para a pessoa procurar um médico dentista e fazer um exame, né? Para detectar o vírus HIV. Não estou dizendo que se trata disso, mas é um sinal de que o sistema imunológico está afetado. Pode ser sim um sintoma de que a pessoa está infectada com HIV. O vírus HIV foi identificado no fim do século XX na França, e além de seu material genético, esse vírus apresenta uma enzima chamada transcriptase reversa, capaz de converter o RNA do vírus em DNA, facilitando sua reprodução e favorecendo o surgimento de modificações em seu material genético, quando está em contato com o hospedeiro. Essa característica do HIV o torna quase imbatível, já que o desenvolvimento de uma medicação totalmente eficaz torna custoso. O período de incubação desse vírus também é variável, podendo se estender por vários anos após o contágio. Dessa forma, uma pessoa pode entrar em contato com o vírus em um momento e apresentar os sintomas só anos depois desse contato. Então vejam bem, o vírus HIV ele é um vírus baseado em RNA, que é o ácido ribonucleico, e ele apresenta uma taxa de mutação muito grande, o que torna difícil desenvolver-se uma vacina eficaz contra o vírus. Daí o fato de até hoje esta doença não ter cura, né? Embora, né, a literatura médica já tenha descrito pelo menos uns 3 casos de pessoas curadas de HIV, né? Elas estão sendo alvo de estudos, né, para que, quem sabe, né, no futuro próximo possamos chegar a uma cura para essa doença que nos anos 80 fez tantas vítimas em todo o mundo, né? Então vamos ver, né? A pessoa pode se infectar com o vírus da HIV, com o vírus da AIDS, seja através de transfusões sanguíneas, de contato com seringas infectadas ou por via sexual, por relações sexuais protegidas, e não saber que está com vírus. Já que os sintomas da AIDS, né, só aparecem depois, muitos anos, né, alguns anos depois, uma pessoa pode estar contaminada e transmitir o vírus para outras, né, caso elas tenham relações não protegidas. Então, como se transmite? O uso de material cirúrgico e seringas contaminadas, e contato sexual sem proteção com pessoas contaminadas pelo vírus.
O vírus HIV também pode ser transmitido da mãe para o filho durante o parto e a amamentação, né? Durante o aleitamento materno. O leite pode conter vírus da AIDS. Como que se previne? Use material cirúrgico, seringas descartáveis, use preservativos nas relações sexuais, realização do pré-natal durante a gestação. Além disso, existem chances muito pequenas, né, de a pessoa contrair o vírus através de lâminas de barbear, de equipamento, de utensílios, né, de manicure, de pedicure, né, de instrumentos usados para esse tipo de intervenção, embora seja bem difícil. Vale lembrar que só existe contaminação pelo vírus durante um contato direto com sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno de uma pessoa contaminada. Apesar do tratamento para a AIDS estar em um nível de controle, ainda não se tem a cura completa para a doença. Então jamais podemos subestimar essa doença, embora, né, hoje os antirretrovirais, medicamentos possam manter, né, a pessoa relativamente saudável, com certa qualidade de vida adequada, ela não tem cura, essa doença não tem cura. E esses medicamentos trazem efeitos colaterais importantes, né, além de terem que ser tomados diariamente e custarem muito caro, né? Embora no Brasil exista a distribuição desses medicamentos, isso aí é um fator que pode mudar, né, de acordo com as políticas em relação aos medicamentos. Então, outro mito que é importante esclarecer é que não é somente o homem que transmite o vírus da AIDS para as mulheres. Uma mulher também pode transmitir o vírus da AIDS para o homem através de secreções vaginais. Hoje em dia já não se fala mais em grupos de risco, mas sim em comportamentos de risco. Embora, né, saibamos que relações sexuais anais sejam mais propícios para a transmissão do vírus, mas uma mulher também pode transmitir o vírus da AIDS para um homem na relação vaginal. Pois bem, gripes e resfriados são doenças comuns, porém são doenças diferentes. Essa confusão se dá pela semelhança de sintomas, né? Via de regra, a gripe compromete mais o organismo, né? Traz sintomas mais fortes. O resfriado é uma doença causada pelo vírus rinovírus, cujos sintomas são mais brandos e duram menos tempo quando comparados aos da gripe. Já a gripe é causada pelo vírus influenza e, apesar da semelhança com sintomas resfriados, sua intensidade pode levar um organismo despreparado à morte. Só recordando, né, que o vírus da gripe foi o que mais matou na história da humanidade, pelo menos na história recente. Tivemos a epidemia, a pandemia, né, da gripe espanhola de 1918, durante o período da Primeira Guerra Mundial, que ceifou milhões de vidas. Então aqui vocês têm a comparação entre o resfriado comum e a gripe, né? A transmissão do resfriado é gotículas no ar, assim como em relação ao vírus da gripe. Sintomas: corrimentos, entupimento nasal, tosse, garganta irritada, indisposição e febre baixa por aproximadamente uma semana. Já os sintomas da gripe são mais intensos e são acrescidos de febre alta, dor de cabeça muscular, irritação nos olhos. Podem durar semanas, por vezes é necessário ajuda médica. Então, se a pessoa tem um organismo enfraquecido, sistema imunológico afetado por qualquer outra condição, é importante buscar ajuda médica, que a gripe também pode matar. Claro que nós não temos cepas do mesmo vírus causador da grande pandemia da gripe espanhola do início do século XX, né? Mas como é um vírus com alta taxa de mutação, né, não podemos subestimá-lo. Como se previne essas doenças? Lavar as mãos com frequência, evitar a aglomeração de pessoas, né, o que também é são medidas indicadas para prevenir o coronavírus, né, a Covid, além de, no caso da gripe, a pessoa ter a opção de tomar vacinas uma vez ao ano. Já que a taxa de mutação é grande, a vacina não tem
um efeito protetivo tão duradouro como vacinas, em que a pessoa toma apenas uma dose de reforço e está protegida por toda a vida, né? Além do rinovírus, né, o resfriado comum pode ser causado também pelo adenovírus, tá? O vírus da influenza apresenta diversas formas. Uma de suas variações, H1N1, é conhecida como a gripe aviária, cujos sintomas são a forma aguda dos sintomas da gripe comum, acrescidos de uma possibilidade de hemorragia. Também, né, é uma doença grave e que causou uma pandemia de menores proporções que a Covid, é claro, mas causou uma pandemia no início do século XXI. Tá? Então, no Brasil existem campanhas de vacinação contra o vírus da gripe e o público-alvo preferencialmente são idosos e crianças, além de pessoas, né, que trabalham em locais com muita aglomeração de pessoas, né, como professores, funcionários públicos, né, pessoas que atendem ao público em geral. Sarampo. O sarampo é transmitido pelo vírus Measles morbillivirus e sua transmissão ocorre por vias aéreas. Essa doença apresenta como sintomas febre, falta de apetite, vermelhidão nos olhos e manchas pelo corpo e nas mucosas. A única maneira de se prevenir contra o sarampo é por meio da vacinação. No Brasil, o sarampo, assim como outras doenças mais comuns durante a infância, como a catapora, rubéola, cachumba, poliomielite, estavam controladas. Entretanto, o crescimento de movimentos antivacinas tem causado o retorno dessas doenças, preocupando as autoridades ligadas à saúde. É o que eu falei no início da aula, né? Existe um crescimento acelerado de grupos de movimentos antivacinas em todo o mundo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Isso é preocupante, que as pessoas estão deixando de vacinar, estão deixando de recorrer a esta política pública que revolucionou, né, a qualidade de vida no último século, né? Então, as vacinas têm uma importância muito grande para manter a qualidade de vida e prevenir doenças. Então, é importante nos conscientizarmos que muitas doenças graves foram erradicadas, ou seja, foram combatidas, foram vencidas, eliminadas do nosso país através da vacinação. Então, é importante esclarecermos as pessoas, né? Aquelas pessoas que afirmam que vacinas fazem mal à saúde, que vacinas são dispositivos do governo para controlar as pessoas. É importante esclarecer essas pessoas que, ao deixarem de vacinar, elas estão correndo um grave risco, né, de contrair doenças infecciosas, transmitir essas doenças para ao próximo e terem seus filhos, né, e seus idosos afetados também por doenças graves, muitas das quais fatais. Tá? Então, está terminada assim esta breve aula, né, sobre os vírus. O assunto é amplo, né, e não teríamos aqui, é claro, como esgotar todo esse tema. Mas espero que vocês tenham compreendido, em linhas gerais, as características dos vírus e sobre algumas viroses que eles são capazes de provocar. Até a próxima aula.